sequência. Então, eu queria dizer o seguinte, que a conquista das mulheres na vida pública é construída de forma lenta e gradual. Um levantamento feito em 2018 pelo Conselho Nacional da Justiça revelou que o perfil sociodemográfico da magistratura brasileira é majoritariamente formado por homens brancos, héteros, católicos, casados e com filhos. Essa é a segunda vez que o CNJ promove esse tipo de pesquisa. A primeira foi em 2013. A pesquisa de 2018 demonstrou que a participação das mulheres no judiciário ainda é menor que a dos homens. 37% de mulheres e 63% de homens. Em comparação com a década de 90, porém, houve um avanço. Naquela época, a participação das mulheres era de 25% contra 75% de homens. Não podemos nos esquecer de que o ingresso na vida profissional, privada ou pública, a mulher permanece ainda com diversos afazeres domésticos, acumulando a sua vida profissional com as tarefas que ela tem dentro de casa. Talvez, isso é para a gente pensar, talvez isso reflita nesse percentual que eu acabei de citar. Dessa forma, é com grande prazer que eu apresento a vocês a doutora Mônica Flight, graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná em 1987, juíza titular no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos do Fórum Central da Comarca de Maringá. A doutora Mônica possui diversos outros cursos complementares, dentre os quais destaco o curso de formação da Patrulha Maria da Penha em Maringá, o curso sobre violência doméstica e familiar, um debate multidisciplinar, Escola de Magistratura do Estado do Paraná, e curso de Língua e Cultura Italiana na Escola Dante Alighieri, na Itália. Doutora Mônica, por gentileza. Bom dia a todas as mulheres, a todos os homens. Me permitam falar sentada em função da gravação, mas se eu não estiver sendo clara e não estiver falando adequadamente ao microfone, por favor, me avisem, principalmente quem está ao fundo, né? Vocês puderam perceber, através dos dados, dos números trazidos pela Paula, que a violência doméstica e familiar contra a mulher se trata de uma epidemia. Tá? É um problema de saúde pública. E a Lei Maria da Penha existe justamente para mudar esse quadro. Se os índices de violência contra os homens praticados por mulheres fossem superiores, né, aos índices, né, em que a mulher é vítima, certamente a lei teria outro nome. Tá? Isso as pessoas precisam entender. Muitas vezes, até a mim, né, que sou titular dessa vara, me perguntam, mas e a lei João da Penha? Mas, né, como se justificasse isso. Na verdade, ainda nesses índices que temos, a Lei Maria da Penha ela é necessária. É uma lei de justiça. Isso nós que trabalhamos num fórum, né, nós precisamos assim falar para as outras pessoas, para as pessoas do nosso convívio, da nossa casa, os nossos vizinhos, os nossos amigos, para que pare, né, para que essa ideia de que é preconceituosa até com a lei seja disseminada. Enfim, nós precisamos mudar esse mundo. Eu sou titular da vara há 6 anos, desde o início da vara. É uma vara que os tribunais demoram, inclusive, para instituir. Não é assim tão fácil. A lei é de 2006, né? A vara foi criada em 2013. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da lei. Entende? Porque até isso se discutia em nível jurídico. Então, é uma construção diária.
Quando eu iniciei participando dos encontros nacionais de juízes que atuam na violência doméstica, se dizia que ainda demoraria 200 anos para haver uma igualdade. Depois, tá? No ano passado eu não pude participar por estar em outra atividade, mas no anterior esse número já melhorou. Nós já imaginamos que a igualdade chegue, né, no nosso país, talvez em 80 anos. Mas imagine o que é 80 anos. Isso significa que nossos filhos, nossos netos, ainda vão viver, tá, nessa desigualdade. E cabe a nós antecipar isso. Eu acho que a gente está fazendo isso, né? E quando a gente vê pessoas reunidas aqui interessadas, né, em ouvir, em assimilar, estão todas atentas, sabe, isso é uma satisfação. A Lei Maria da Penha trouxe a garantia de que políticas públicas devam ser efetivadas para trabalhar essa epidemia, para trabalhar esse problema de saúde, porque as mulheres morrem mais dentro dos seus lares do que de uma doença, né, de uma doença precoce, digamos assim, né? Então isso é muito grave. Mas também trouxe um grande mecanismo que antes nós não tínhamos, que são as medidas protetivas de urgência. Para terem uma ideia, nós temos uma média de 114 pedidos, é isso, Leile? Eu acho que é isso, mensais, de requerimentos de medidas protetivas de urgência. Eu acho que é um número bem alto. Nós trabalhamos diariamente com essas urgências. Assim, a gente, para ter uma ideia, nós somos 5 varas criminais na Justiça Estadual Comum, né? E fora os juizados especiais criminais. Dessas 5 varas, a 5ª vara criminal, que é a vara que eu sou titular, ela detém 33% das autuações. Então, o restante fica para as demais varas. Eu acho bem alto esse índice, sabe? E isso retrata para nós como está a violência, o nível de violência. Isso é muito grave. Então, nós não podemos mais banalizar isso. No ano passado, nós tivemos, nos últimos meses de 2018, 3 feminicídios aqui na região, na comarca de Maringá, tá? Que abrange outros municípios vizinhos, enfim, né? Recentemente tivemos em Sarandi. Então, eu tenho dito muito e eu tenho tentado fazer com que a imprensa divulgue que nós estamos fazendo punições. Por exemplo, desses 3 casos, todos os 3 acusados ainda serão julgados, é claro, poderão ser absolvidos ou condenados, né? Mas eles estão presos. E no mês de janeiro, eu fiz mais ou menos um cálculo por cima, porque a vara não é só violência doméstica e familiar contra a mulher, ela também tem crimes, né? Nós julgamos crimes contra crianças, adolescentes e idosos. No mês de janeiro, eu acho que as penas somadas por violência sexual superaram 150 anos. Então, é muito grave, tá? O que está acontecendo, tá? Então, eu queria dizer aqui para todos que a 5ª Vara atua, procura fazer tudo muito rapidamente. A minha equipe é excelente. Quando há uma situação de risco, há uma medida protetiva deferida. Nós prezamos para que isso seja cumprido imediatamente, para que o agressor seja intimado. E em Maringá, desde 2017, setembro mais ou menos, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que é composta por guardas municipais, que toda vez que é deferida uma medida protetiva, a guarda faz contato com essa mulher em situação de risco, faz visitas domiciliares, faz relatórios, nos comunica quando há descumprimentos.
temos, por sorte, né, um tipo penal novo, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas. Ontem mesmo eu fiz uma audiência, só trazendo um pouquinho um dado concreto. O réu preso por descumprimentos de medidas protetivas, desculpe, acho que eu preciso de água, e por ameaça e por agressão, a vítima, sua mãe, também o pai, né, figurando como vítima, a medida protetiva extensiva também a ele, esse filho usuário de drogas, obrigada, drogas e álcool, preso. Eu havia o soltado, acho que foi em dezembro, numa situação anterior, mas para encaminhá-lo, né, a uma instituição, ele ia ser internado. Então, a pessoa responsável pela instituição buscou na unidade penal, na CCM, mas no caminho ele não quis ir, daí ele foi até o fórum, e é claro que a gente não condiciona a prisão, enfim, ele foi solto, ele voltou para a casa do pai, o pai, um senhor com um problema físico devido a um acidente de trabalho, não consegue ficar em pé muito facilmente, qualquer esbarrão ele cai, e esse filho, conhecedor do problema, o filho, ao sair da prisão, foi até a casa do pai, bateu no pai, mas o pai sentado, enfim, foi vias de fato. 2 dias depois voltou lá, bateu na mãe, ameaçou a mãe, foi decretada, logicamente, a prisão, né, pelo descumprimento das medidas protetivas, e ontem eu ouvi essa mãe novamente, eu ouvi o pai, que eu até então não tinha ouvido, e o pai falou algo assim: do jeito que eu estou, velho, doente, até me emociona, ser chamado de verme pelo meu filho. Ele fala assim: eu fico preso 2 meses, depois eu volto aqui. Né? E é assim, gente. É muito difícil. Enfim, o que eu quero dizer é que nós estamos trabalhando e contamos com todos vocês para disseminar isso, para disseminar essa necessidade de mudarmos essa cultura, sabe? Feminismo não é luta por poder, por superioridade. Feminismo é luta por igualdade. E nós precisamos dessa igualdade. E nós só vamos ter essa igualdade quando nós, sociedade, puder ter um desenvolvimento humano, né? E nisso se inclui, inclusive, controle de emoções. Ter reações emocionais descontroladas não pode mais acontecer. E isso a gente vê que tem acontecido muito. Como já foi ótimo o que a Paula falou, que a Krishna falou, eu não tenho assim tanto a acrescentar, mas estou aqui disponível para as dúvidas que surgirem, enfim. Não vou me delongar mais, é isso. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Quero dizer que é a primeira vez que eu venho nesse fórum, para mim é um prazer grande, ainda mais num momento assim, de um café da manhã, e a gente poder debater esse tema que para mim é muito importante, tá, no mundo atual. Muito obrigada, doutora Mônica. E agora, então, nós abrimos para perguntas. Tá? Vocês podem levantar a mãozinha e o Adriano vai fazer a gentileza de levar o microfone, porque só temos um microfone, tá? Bom dia. Não sei se a pessoa de fora pode falar. Pode, Zilene? Obrigada, Zilene, pelo convite. Eu sou professora da Universidade Estadual de Maringá e pesquiso na área de violência escolar, que é uma das manifestações da violência em geral. A violência doméstica é outra manifestação, né? E nós, pesquisadores desse campo, já há muito tempo,
compreendemos que a violência ela é multifatorial, né? Não existe uma única causa da violência. Como é um problema complexo, obviamente soluções simplistas não vão resolver. As soluções também são variadas, são múltiplas. E, nesse sentido, muito importante, as pesquisas que são feitas sobre essa temática de violência em geral e violência doméstica ou violência escolar. Mais importante aí, ainda, e aí eu quero fazer uma pergunta, não sei se a quem poderia ser direcionada, mais importante ainda são as políticas públicas cujo alvo seria, então, a diminuição da violência em geral e da violência doméstica, que é o tema tratado aqui. Nesse sentido de políticas públicas, a gente tem escutado aí algumas decisões, observado algumas decisões do governo federal que não têm contribuído muito para para a efetivação de uma política pública de diminuição da violência em geral e da violência doméstica em particular. E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido: como que vocês analisam o cenário atual de políticas públicas para diminuir violência doméstica? Tá todo mundo olhando para mim, então estou achando que sou eu que tenho que falar, né, pelo visto. Bom, obrigada pelas considerações, assim, pela apresentação. Olha, a minha leitura da questão das políticas públicas voltadas para essa área é a de que essas políticas estão minguando. Não é de hoje, né? Já há alguns anos, que o orçamento das políticas para as mulheres vem sendo reduzido, né? Foi reduzido já no governo Dilma, depois no governo Temer, e eu não vejo, ainda teremos que ver como será esse governo, ele está apenas começando, mas não vejo um foco também nessa área, né? Então, me preocupa, vejo com preocupação, assim. Nós temos já alguns déficits reais que são reflexos desses cortes. Eu acho que o principal deles é a verba que nós tínhamos para pesquisa que vinha da Secretaria de Políticas para Mulheres, né? As nossas pesquisas elas estão um pouco desatualizadas. É claro que nós temos institutos privados que fazem essas pesquisas, nós temos a ONU, que faz também, através do ONU Mulheres. Então, sem pesquisa nenhuma, nós não vamos ficar. Mas era muito importante, quando a gente tinha a Secretaria de Política para as Mulheres, a SPM, com status de ministério, porque aí a gente tinha uma fatia do orçamento realmente para essas políticas. Então, eu acho que esse momento foi um momento crucial de redução das verbas. Foi aí que nós paramos com as pesquisas, né? Saiu uma última grande pesquisa da SPM, depois a gente não fez mais, a equipe da SPM foi sendo desmontada. A gente tem que entender que as políticas públicas, quem está na área já há um tempo sabe, as políticas públicas para as mulheres, elas são pensadas por mulheres que trabalham já com mulheres nos seus postos de trabalho ou nos fóruns políticos, né? Quando a gente faz o Fórum Municipal de Mulheres, vão nesse fórum muitas mulheres que já estão atuando em órgãos que atendem as mulheres. Então, o que eu quero dizer é que essas políticas elas têm uma história. Essas políticas elas não surgem de um dia para o outro. A existência de uma Secretaria de Política para as Mulheres, ela demorou 20 anos para acontecer. É uma luta de praticamente 20 anos de muitas mulheres, muitas até já morreram, que lutaram por muitos anos por isso. E aí, depois que a gente conseguiu, a gente teve alguns êxitos, fizemos várias coisas, e depois a gente teve um processo de retrocesso, né? Então, esse retrocesso me preocupa. Eu
na minha leitura, nós continuamos em retrocesso, né? Então, eu tenho um pouco de receio sobre as consequências que ainda estão por vir, porque, de certa forma, nós ainda estamos trabalhando com a estrutura que foi montada. Mas até quando essa estrutura vai aguentar esse retrocesso? Né? Daqui a pouco a gente precisa de investimento de novo. Né? Porque a nossa política, veja, eu disse aqui, nós só temos a rede de enfrentamento em 11% dos municípios. Se a gente não tiver um governo que foque a questão da violência contra a mulher, nós não conseguimos mudar essa realidade para muitas mulheres. Porque se você conhece uma mulher que sofre violência e você está no município de Maringá, você sabe que tem a promotoria que trabalha junto com a Vara Maria da Penha. Você sabe que tem a Vara Maria da Penha especializada nisso. Você sabe que tem o NUMAP. O NUMAP não é um lugar de denúncia. O NUMAP é um lugar de acolhimento das mulheres que sofrem violência. Né? Não é no NUMAP que denuncia. Muitas mulheres têm medo, às vezes, de ir nesses órgãos achando que já vai ocorrer uma denúncia, já vai acontecer um monte de coisa. O NUMAP acolhe essas mulheres. E, se for possível, acompanha essas mulheres na denúncia quando elas quiserem fazer a denúncia. Né? E acompanha durante todo o processo. Mas, enfim, você sabe que tem. E nos outros, quase 90% dos municípios do Brasil em que não existe essa rede. Praticamente não existe referência. As mulheres têm que ir para a delegacia geral. E a delegacia geral, como a nossa colega aqui expôs, não está tão preparada assim para receber. Hoje até que tem, né, já alguns cursos de formação, já tem caminhado nesse sentido, sim. Tem mostrado interesse em caminhar nesse sentido. Então, está um pouco melhor que antes, isso a gente tem que dizer. Mas ainda, segundo a nossa própria colega disse, não tem essa preparação adequada. Né? Então, vejo com preocupação, já como pesquisadora da área, sinto já os déficits na falta de pesquisa. As políticas públicas elas só podem ser propostas a partir da pesquisa. Se não tem pesquisa, não tem como propor política pública. A gente só sabe que existe patriarcalismo porque a gente estudou a vida das mulheres, através da história. A história é uma disciplina muito importante nesse sentido. Né? Então, enfim, algumas considerações. É um assunto grande esse. Né? Alguém mais quer falar? Pessoal, mais alguma pergunta? Doutora Mônica, não sei para quem perguntar. Eu gostaria de saber se vocês têm ideias dos processos, por exemplo, que tramitam na sua vara. Quantos surgiram do Disque Denúncia? Mulheres ou adolescentes, crianças sofrendo abuso. Vocês têm ideia disso? Pela vara criminal, não, porque esses dados, para nós, não são coletados pelo nosso sistema. Talvez, não sei se nas delegacias é possível dizer. Agora, percentual, o quanto vem através do Disque Denúncia, digamos assim, anônimo, que não seja da própria pessoa, eu não sei se... Assim, na delegacia a gente recebe as denúncias direto do 81 e do Disque 100. Astorga é uma comarca pequena, mas a gente recebe em média umas 3 ou 4 denúncias por mês, basicamente e principalmente de violência sexual contra a criança, que a gente recebe mais no 180, né? Vem mais e no Disque 100. Violência doméstica até que não tem tanto. Lá, né? Mas é um instrumento muito importante para ser feita a denúncia e aí o 180 ele vai para Brasília e daí de lá onde eles têm um núcleo que eles vão direcionando as denúncias. Mas eu falei, lá em Astorga a média é essa, né? A gente tem em média umas 4 a 6 pedidos de medida protetiva por semana. Uma comarca de 20 mil habitantes, eu acho que é bastante. E cerca de 2 a 3 denúncias de
delitos sexuais, geralmente contra a criança. Então, são instrumentos importantes, né, para as pessoas denunciarem, e a gente sempre tem que prestar uma resposta, uma investigação, então o procedimento é isso. Enfatizando, é muito importante que as luzes vermelhas estejam acesas para todos nós e se a gente tomar conhecimento, a gente fazer, né, a denúncia que vai preservar o sigilo quanto à fonte, enfim, porque a mulher ela pode nem querer aquele auxílio naquele momento, mas se ela tiver um apoio, se alguém puder acolhê-la, tá? Antes ela sairá do ciclo de violência. Então é importante que a gente perceba essas situações. Sabem aquela mulher, agora lembrei, né? Aquela mulher do Rio de Janeiro que foi agredida recentemente. Vimos cenas terríveis, o apartamento dela todo sujo de sangue, ela muito machucada. Algo importante que ela falou, né, que ela esperava que os gritos de socorro dela tivessem sido ouvidos, né, e tivesse uma reação antes, que ela não precisaria ficar tanto tempo sofrendo, né? Ela quase perdeu a vida, né? Então é muito importante que a gente esteja atento sempre, tá? E que a gente replique isso, a gente tem que falar. Igual a doutora falou mesmo, a questão, né, a gente tem até o mete a colher, né, que tem aquele ditado antigo que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, mas a gente tem que meter sim. Ela falou desse caso, mas teve também uma aqui no Paraná, né, daquela, acho que advogada que foi jogada, que ela estava no elevador, tem as cenas dela no elevador apanhando, e ninguém foi socorrer, né? Então, assim, a gente, como policial, não aconselha que você vá pessoalmente lá, né? Às vezes você não tem preparo, às vezes as coisas podem ficar pior. Mas acione a polícia, né? Ligue no 190, faça a denúncia, mete a colher mesmo, porque isso não pode ser mais, não pode mais ficar entre as paredes da casa. A gente tem que meter a colher mesmo. E se você, às vezes a gente, como eu falo, não é seguro, muitas vezes não é seguro você pessoalmente interferir. Mas você pode chamar a polícia, pode, né, ter alguma atitude, porque né, como assim as pessoas ficam ouvindo gritos e não vão socorrer, né? Eu acho que diz muito sobre a gente enquanto sociedade, né? Ouvir alguém pedindo socorro e não ir atender. Uma mulher que não sai, sabe? Que você perceba, porque tem muito cárcere privado que a gente também precisa estar atento. Também. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom dia, eu sou pai de 3 filhas e esse assunto acho muito interessante de como lidar em casa com as minhas filhas, né? Já tenho filha de 20 anos, de 22 anos, então estão aí na sociedade, aí saem à noite, né? E a gente sempre se preocupa com isso. Procura não evitar que elas saiam sozinhas de carro à noite, que voltem tarde, é uma preocupação que a gente tem, porque depois que aconteceu, aconteceu, né? E o que vocês vêm falando aí, infelizmente, é uma realidade terrível, né? A gente morre de medo, né? Principalmente por ser mulher, né? Esse que é o difícil. Eu gostaria de saber, se possível, por que os homens reagem dessa forma
tão agressiva com a mulher? É porque ela é mais frágil? É por ciúmes? É por ignorância? Ou qual o motivo? Assim, são vários, eu sei que são vários. Mas assim, o que pega mais é o fato da fragilidade da mulher, ou da competição, ou querer mandar na mulher? O que vocês acham assim em relação a o que pega mais? Na verdade é isso aqui, tá? Olha, eu acho que todas podemos falar a partir das nossas experiências sobre essa, né? É uma pergunta grande, vou tentar escolher um caminho, assim. Eu acredito que, antes de mais nada, existe um machismo estrutural na sociedade brasileira e em outras. Não é só o Brasil, né, que tem violência contra a mulher. E é um machismo, como você vê, não é só do Brasil, é mundial, é uma questão do mundo, né, que as mulheres estejam em segundo plano, isso é histórico. Então, a gente já realizou muitas pesquisas em história para entender como se deram esses processos históricos de colocar a mulher num lugar de humilhação, num lugar de segundo plano, né, num lugar de silêncio, de opressão. Depois tem outros movimentos que precisam ser considerados, que é como o corpo da mulher se tornou, começa a ser visto como essa coisa objetificada, né, como um objeto. Isso também contribui para a violência. Essa coisa de eu possuo o corpo da mulher, né, é minha mulher, né, então eu posso fazer o que eu quiser com o corpo dessa mulher. Eu posso pedir para ela tirar o batom, eu posso pedir para ela tirar essa roupa, eu posso impedi-la de ir num lugar, eu posso, inclusive, impedir a minha mulher de usar o telefone hoje, se estiver me incomodando esse negócio dela estar muito no telefone, né? Tudo isso são violências previstas lá na Lei Maria da Penha. Então, são vários processos que vêm de vários lugares diferentes. Eu trabalho, nas minhas pesquisas pessoais, com a questão das subjetividades. Então, eu entendo que as mulheres elas precisam reverter esse olhar que o mundo tem, né, delas e se tornarem sujeitas da história, né? Elas já têm feito isso, nós já somos sujeitas da nossa própria história, né? Mas isso é um processo difícil. E também existe a questão do homem. Hoje tem programas que atendem os homens também, porque os homens batem muito nas mulheres por causa das suas próprias frustrações, né? Então, a gente está numa campanha, eu, a Mônica e a Cláudia, que é uma campanha em conjunto com o Grêmio Maringá, o Maringá Clube de futebol, onde a gente diz que a violência contra a mulher aumenta depois dos jogos de futebol. Isso é uma prova clara de que a mulher apanha por causa da frustração do homem. Ele se frustra e bate na mulher, né? Então, também temos que trabalhar com as subjetividades masculinas. O que nós estamos fazendo com as subjetividades masculinas, né? Por que esses homens estão batendo nas mulheres também? Então, existem programas que também trabalham, né, nesse sentido. Então, falei algumas coisas, tem várias outras coisas que eu acho que as colegas podem abordar, mas algumas coisas que eu tô pensando, assim, tá? E, só para terminar, a questão familiar, ela é uma questão muito difícil de entrar, né? A família sempre foi definida como um âmbito privado. Então, ninguém se sente à vontade de ir atender uma mulher que está gritando socorro, como teve a fala aí, acho que foi nesse caso mesmo, achei que fosse o marido que tivesse uma discussão com o marido, então estaria tudo bem se fosse, né? Quer dizer, uma área muito difícil de você trabalhar, e a família cada vez mais tem reivindicado que ela mesma trate desses problemas, quando, na verdade, as mulheres sofrem violência dentro de casa. Então, a gente isso também contribui com
com a perpetuação da violência, porque nós temos dificuldade de retrabalhar um pouco isso com as famílias, né? E a gente entende que as famílias querem se proteger, que é uma instituição importante, etc. Então, é uma coisa difícil. A questão familiar é uma questão difícil. A Cristina falando, eu lembrei de algumas situações que eu já presenciei dessa questão da mulher ser o objeto e essa questão da violência ser tão difícil. Não faz muito tempo, não, acho que foi final do ano passado, eu fui atender uma situação, o padrasto estava batendo na enteada, e ele me disse assim, eu sustento ela, eu tenho o direito de bater nela. Entendeu? E teve outra situação também, que aconteceu uma denúncia de um abuso sexual de uma criança. Aí eram duas avós, né? O marido da avó abusou da menina, e as duas eram irmãs, enfim, tinham cortado relações, porque a irmã que é casada com o abusador disse assim, isso é questão de família, não tem que trazer para a polícia, sabe? Então, são coisas que a gente ouve no nosso dia a dia, como a Cristina falou, é muito complexo, mas também eu acredito que isso parte pelo machismo estrutural, parte pela masculinidade tóxica, né, que eu acho importante essa questão de lidar com o homem também no machismo, porque ele tem dificuldade de lidar com as suas questões, de resolver, e ele desconta essa frustração na mulher. E o homem que, por exemplo, a mulher largou, apanhou do homem, largou, ele vai ter outra próxima vítima, né? Então, a gente também tem que pensar nessa situação, porque ele vai fazendo vítimas em série, né? Então, é essa questão mesmo da mulher ser vista como objeto, ser inferior, o machismo estrutural. Tem até o Gicovati, psicanalista, ele falava que o machismo ele dizia que os homens, por terem inveja da sexualidade da mulher, do poder da sexualidade da mulher, eles diminuíam ela para poder dominar, né? Ele fala dessa situação, porque estou até lendo um livro que fala sobre capital erótico, que fala sobre isso, do poder da sexualidade da mulher em dominar o homem, e com o medo desse poder, o homem diminui a mulher para dominar e estar ali dentro das suas regras. Então, eu acho que passa por várias, né? Como a Ivana falou, não tem resposta simples para problema complexo, mas são coisas que a gente tem para pensar nesse sentido, né? De como o homem é visto, de sempre ter que, né, ser o machão, de vai lá e briga, e tudo resolve, né? E eu acho que essa questão do diálogo, da conversa e da conciliação é uma coisa que a gente devia estimular, inclusive, na sociedade. Porque até, né, a gente que trabalha com a justiça, a gente vê muito como várias coisas, várias demandas que chegam para a gente seriam resolvidas com uma conversa. Mas as pessoas hoje parece que estão perdendo essa capacidade de conversar, dialogar e entrar num acordo. E acaba chegando tudo para a justiça. Bom dia a todos e a todas. Bom, gente, ouvindo todas as minhas colegas falando sobre toda essa parte da violência, eu, como secretária, né, da Secretaria da Mulher, estou à frente há 4 meses e vejo que é um desafio muito grande, né, para nós que estamos aqui. Como ajudar essas mulheres que estão passando por isso? Né? Eu vejo assim, eu como secretária, ouvindo tantos depoimentos, né? O nosso centro de referência, até a semana passada, já foram 144 atendimentos a mulheres, né, que estão passando por isso. E algo que eu tenho sentido muito forte no meu coração, como um direcionamento para a Secretaria da Mulher aqui de Maringá, é fazer com que essas mulheres que estão passando por isso, enxergar que a força está dentro delas e que elas não descobriram ainda. Então, nós estamos a partir agora do dia 25 de março, será lançado o projeto Florirá. O que é esse projeto? É um projeto onde nós vamos auxiliar essas mulheres que elas têm a capacidade de recomeçar. Que nós vamos ajudar também essas mulheres com cursos profissionalizantes, porque muitas delas não conseguem sair desse ciclo de violência, porque estão com esse
né, com todo esse apego financeiro, não conseguem se sustentar a elas, aos seus filhos. Então, o município vão ajudar essas mulheres com esses cursos profissionalizantes. Nós vamos estar agora também alcançando escolas públicas ou particulares, centros comunitários da cidade, levando palestras sobre a violência, né? Porque muitas mulheres ainda têm esse medo. Eu tenho certeza que, infelizmente, algumas de vocês, ou vocês estão passando por isso, ou vocês conhecem mulheres que estão passando por isso, vizinhas, né? Então, que você auxilie essas pessoas, ou até mesmo você que talvez esteja passando por isso, procure a Secretaria da Mulher, né? Nós lá estamos com assistência psicológica, assistência jurídica, também não podemos fazer o boletim de ocorrência, claro, vamos encaminhar a delegacia, né? Mas nos ajude a compartilhar, a divulgar a Secretaria da Mulher, né? Que é uma ajuda que o município oferece a muitas mulheres, principalmente aquelas que não têm condições financeiras de fazer um curso profissionalizante, por exemplo, né? Então, se você conhece alguém, nos ajude a levar isso para que possa alcançar essas mulheres. Nós vamos estar agora recebendo o botão do pânico, né, que vão auxiliar muitas mulheres também, que é um dispositivo que vai ser acionado diretamente à Patrulha Maria da Penha. Claro que esse dispositivo ele vai ser disponibilizado, né, às mulheres que a doutora Mônica achar por... Então, o que eu queria dizer para você é que as mulheres não são frágeis. As mulheres são muito fortes. Nós resistimos cotidianamente às violências. Quando eu falo resistir, não são só mulheres que falam sobre isso, como nós estamos fazendo aqui, temos as mulheres que têm coragem de fazer, né? Porque estão, por algum motivo, um pouco mais preparadas do que outras para fazer, né? Eu estou falando da resistência cotidiana mesmo, de como que a gente não sabe como que algumas mulheres continuam existindo, apesar de toda a violência cotidiana que está em volta delas, né? Então, as mulheres não são frágeis. A questão é que a violência é uma questão pedagógica que acontece na vida da mulher desde criança. A mulher vê em casa reproduções de violência. Muitas vezes essa mulher é abusada dentro de casa e é exigido dela, quando ela é ainda criança ou adolescente, que ela fique em silêncio em relação a esses abusos, né? Algumas mulheres. As mulheres pedagogicamente ouvem e veem o pai impedindo a mãe de sair com determinada roupa, impedindo a mãe, questionando a mãe, por que você está tão pintada? Nossa, precisa arrumar o cabelo para ir nesse jantar? Pedagogicamente, as mulheres aprendem a submissão, mas resistem muito fortemente no seu cotidiano. E quando elas estão em casamento, enfim, numa relação em que elas sofrem violências, a violência psicológica, na minha leitura, é algo que nós temos que urgentemente pautar dentro, principalmente das instituições, do judiciário, da delegacia, porque ainda é uma violência difícil de pegar, sabe? A gente pega mais quando ela se torna física do que a psicológica. E é a violência psicológica que prepara todo o terreno para a violência física. Você vai minando a condição da mulher. Você vai dizendo que ela não existe sem você, né? Que ela é fraca, que ela é frágil. Sai de casa, vamos ver se você vive sem mim. Você quer sair? Saia de casa, eu fico com as crianças, porque você nunca vai conseguir a guarda das crianças. Quem é você? Você nunca trabalhou. Quer dizer, então você vai minando a mulher enquanto sujeito, e aí ela vai acreditando que ela realmente não pode. É isso que nós chamamos de dependência afetiva. É desenvolvida uma violência afetiva, e a mulher vai ficando, porque ela vai psicologicamente sendo minada na sua condição de sujeito, né? Então nós temos que tomar muito cuidado
E isso é um apelo principalmente aos homens mesmo, com a pedagogia que nós imprimimos às mulheres dentro de casa, porque dentro de casa que elas aprendem essa submissão. E muitas vezes elas aprendem antes de sofrerem as violências. Aprendem quando a mãe está sofrendo a violência, quando a irmã está sofrendo a violência, a avó, né? Ou quando ela é abusada, quando ela é criança, enfim. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. Só para complementar a tua resposta.